E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Hoje nós vamos falar do voto em cédula de papel, a escolha moral pela transparência. Já gravei um áudio sobre isso, da importância que é, mas vamos dar uma reforçada. Primeiro vamos aqui elencar uma coisa importante. A população, ela tende a ignorar a realidade, ela tende a buscar fugas. E isso só favorece a corruptos, só favorece a pessoas que querem que você fique pobre, querem que você fique desarmado, querem que você seja pequeno, ignorante, etc. As pessoas que, inclusive, inventam história, essa criação de fatos, como está ocorrendo, tanto dentro do meio acadêmico como fora do meio acadêmico, ou seja, a criação de história, o que é danoso para a nossa sociedade. Mas graças a Deus tem a internet e as pessoas estão acordando aos poucos. Elas estão vendo que foram doutrinadas, foram enganadas. Por isso eu lhes peço para ter paciência com seus irmãozinhos. Tenha paciência com os seus conterrâneos. Tenha paciência com as pessoas por elas votarem diferente de você. Por elas às vezes te ofenderem. Tenham paciência. Porque as pessoas, com o passar do tempo, elas acordam. Com o passar do tempo, elas vão compreender que foram doutrinadas, que foram enganadas. E tudo para serem roubadas sem resistência. Paciência, meu povo. Paciência e as pessoas vão acordar. Então, não se odeiem. Não tenham ódio entre vocês. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu tenho amizades das mais diversas formas. Gente, tudo quanto é que é tipo. Eles já me ofenderam, tudo bem. Mas eu nunca os ofendi. Exatamente porque é importante compreender a diferença. É importante compreender que eles ainda não enxergam além da doutrinação. E é claro, que vocês também precisam compreender que há aqueles que não querem enxergar além da doutrinação, que estão nessa por falta de caráter mesmo. Então é preciso compreender cada caso e julgar com muito cuidado. Sejam tardios na hora de julgar para não cometer injustiça. Agora vamos aqui da escravidão moderna e destruição dos princípios. Por que grupos políticos fazem o que fazem? E na verdade os grupos por trás dos grupos políticos, porque a maioria dos políticos são apenas fantoches. Por que existe toda essa manipulação? Essa manipulação é para te escravizar. É para te tornar pequeno, para te tornar obediente, submisso. E para conseguir isso, eles têm que mudar a sua forma de enxergar o mundo. Primeiro tem que destruir a questão dos princípios morais, tem que destruir a questão dos valores, para que você comece a achar que a vida é simplesmente uma sucessão de acasos, que a vida é simplesmente algo que não tem tanto valor, que não é algo sagrado. Compreendem como é que é essa questão? Ou seja, querem substituir, por exemplo, os 10 mandamentos por qualquer idiotice criada, por qualquer coisa. Querem substituir os princípios dados pelo Eterno por qualquer bobagem. Então vocês têm que ter noção, por isso que o ser humano perdeu a noção do valor da vida. Por isso que se fala muito em matar, por isso que se mata, por isso que tem essa coisa de tomar conta da propriedade alheia, Só para dar uma alfinetada aqui de leve, só a título de instrução, meu povo, socialismo é totalmente contra princípios sagrados. Porque, vamos pegar os 10 mandamentos como exemplo, você escolhe a crença que você quiser. Está lá, não cobiçar o que é do próximo. Se é não cobiçar o que é do próximo, quer dizer que não existe essa questão de se apropriar de bem que não lhe pertence. E quando nós vamos acrescentar também a questão do não matar, existem regras muito claras quando você pode ou não matar. E não vamos nem usar o termo matar, vamos usar o termo se defender. Se morrer é fruto da consequência. Ou seja, existe toda uma regra. E vocês podem escolher a crença que a gente conversa da crença que vocês quiserem. Não tem problema. Eu tenho a felicidade de ter estudado a maioria dos livros sagrados, pelo menos os principais. Então é importante essa coisa, vocês saírem dessa questão da doutrinação. Tudo que parte contra a propriedade privada e contra a vida das pessoas não tem origem boa. Não é uma origem positiva. Tenham sempre isso em mente, por isso que eles tentam destruir os princípios que são sagrados e tentam enfiar na sua cabeça que você é apenas um animal, como se você fosse um cachorro. Aliás, cachorro vale mais que você, de acordo com esse pessoal.
Vocês precisam acordar pelo que está acontecendo. Estão tentando destruir o ser humano. Tem algo muito pior. Vocês têm que começar a entender o porquê vocês estão sendo conduzidos à pobreza. Porque todo mundo aqui sofre para tentar sobreviver. Por que existe praticamente essa batalha em torno da questão das eleições? Vamos questionar, gente. Vamos pensar. Vamos compreender o que está por trás. Né? Vamos dar sequência. As eleições, qualquer eleição, qualquer pleito, ele não pode ocorrer se não tiver como base a transparência. É preciso que seja claro, transparente, que não paire dúvida. E exatamente porque tem essa situação aí, as dúvidas são muito mais frequentes do que se imagina, o meio como se ocorre a votação, que é através das urnas eletrônicas, o próprio meio gera todas as dúvidas possíveis. O negócio é tão terrível, é tão grave, que independente do resultado, vamos supor que Bolsonaro vença, ou vamos supor que Haddad vença, qualquer um dos dois que vencer, vai existir uma desconfiança muito grande da sociedade por causa das malditas urnas eletrônicas. O argumento simples de que a sociedade, as pessoas, o eleitor não confia nas urnas eletrônicas já é mais que suficiente para que não se use as urnas eletrônicas como meio para a votação. Já é argumento maior, não precisa nada mais do que isso. E olha que as suspeitas de fraude, gente, tá aí a rodo, tá todo mundo vendo. Aí aquela coisa que eu volto a bater na tecla sempre, se é para ter eleições, que seja em voto em cédula de papel e urna de lona. Tem que ser clara as coisas. Nem que demora aí vários dias para poder apurar, mas pelo menos se apura com qualidade. Coloca várias transmissões ao vivo ali, simultâneo, para não haver dúvida. Eleições são coisas seríssimas. Eleição é uma coisa séria, porque envolve vida de pessoas, envolve recurso. E vocês têm que lembrar que tem uma quantidade de gente sem caráter, grupos que não valem nada, que ficam nadando na riqueza, e riqueza que lhe pertence, que ficam aí tendo uma vida de reis e rainhas banhada em sangue de inocente. Vocês não podem ter tolerância com esse tipo de coisa. Aí falar tolerar, não, tolerar coisa errada não existe isso não, o que é errado e pronto, acabou. Não tem essa coisa de ficar fazendo concessões para ser politicamente correto, não, estamos falando de vidas humanas, vidas de pessoas. A coisa tem que ser levada muito a sério. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Agora vamos dar sequência aqui. Ainda nessa questão moral, para finalizar o vídeo, para ver se não fica grande. Vocês vão ver alguns grupos falando de liberalidade, de liberalismo, que não sei o que, liberalismo econômico e blá, 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 blá. Todo mundo sabe que eu tenho um certo conhecimento em economia. Já falei, já expliquei aqui. Todo mundo sabe que eu tenho conhecimento em outras áreas também, porque eu sou auditado e tal, etc. E converso com pessoas boas, né? Agora, vamos pegar aqui e analisar. Antes do conhecimento, tem que vir uma coisa chamada princípios morais. Não adianta você ter muito conhecimento e você querer aprovar, por exemplo, aborto. Não adianta você ter muito conhecimento e você ser a favor de morte de inocente. Não adianta você ter muito conhecimento e você ser a favor do trabalho escravo. Aí fala, as ordens dos fatores não alteram o produto. Nesse caso, sim. Porque é necessário que primeiro se adquira princípios morais. Vamos lá, você pega os 10 mandamentos e toda a derivação que existe sobre eles, siga isso. Siga, você estará seguindo o manual da vida. E logo após isso, aí você vem com esse papo de liberalismo. Se você quiser, porque eu não sei se lá isso é grande coisa não. Vou só abrir um parêntese pequeno. Libertarianismo é diferente de liberalismo e o conservadorismo casa até muito bem com o povo libertário. Tanto que existe uma ala só para isso. Existe um grupo que pensa assim, é o conservador libertário. O liberal eu tenho pé atrás, sim, tenho pé atrás. Porque o liberal é muito de se desfazer das coisas e fala, não, que é melhor para a economia. Não, primeiro você tem que ver o que é melhor para o povo, especialmente no âmbito moral, porque é o âmbito da defesa da vida. Tem que ser, o brasileiro precisa ter essas coisas claras. Ele não pode ficar querendo adquirir um discurso politicamente correto e abraçar as coisas como se fossem nada. Então, meu povo, nós estamos no período eleitoral, é necessário sabedoria, porque o Brasil vai passar por um momento complicadíssimo, mais do que já está.
Exatamente uma das causas disso é essa maldita urna eletrônica, porque ela não traz nenhuma solução, muito pelo contrário, a urna eletrônica ela traz problema, ela traz dúvida, não dá para confiar. Então vocês, independente do lado que você for, independente do candidato que você vai votar, você tem que brigar para ter voto em cédula de papel e urna de lona. Vocês têm que ter essa postura. O povo brasileiro precisa dessa postura. Porque caso contrário, vai gerar muita dúvida o resultado, vai sempre ter um questionamento terrível e vai saber quais serão os desdobramentos desses fatos. Ou seja, tem gente que está mais preocupado com outras coisas do que proteger as vidas humanas. Agora, nós, enquanto população, temos que ter consciência que nós temos o poder. Nós temos o poder de realizar tudo. E outra coisa, o poder, por mais que as pessoas não acreditem, mas o poder sai do povo, flui do povo, emana do povo, a palavra é essa. Então vocês não têm que ter dúvida com relação a isso. Agora, vocês precisam, antes de tudo, se afinarem com questão de princípios morais. Eu volto a repetir, os 10 mandamentos e suas derivações. Então, meu povo, por enquanto é isso. Logo, logo aqui na sequência eu vou gravar um outro vídeo, porque eu não tô achando... Para mim tem algumas coisas que estão me chamando a atenção e eu não estou gostando do rumo que está tomando, entendeu? E que o Deus de Abraão os abençoe. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, porque nós estamos sendo profundamente prejudicados com o algoritmo. Ou seja, né, gente que tem canais similares ao meu, né, que estão sendo prejudicados. Talvez se eu pintasse o cabelo, eu não estaria, ou a barba, né, no caso, não estaria prejudicado. Então, meu povo, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.